Como acabamos de entoar agora um cântico, que eu acredito e bato nessa tecla, não é um cântico, não é uma música, mas sim uma oração. Muitos podem confiar na tecnologia, outros podem confiar na força do seu próprio braço, outros podem confiar em cavalos, mas eu e você somos um povo diferente. Somos aquele povo que confiamos no Senhor e na força do seu poder. E lembrando que a alegria do Senhor é a nossa força. Interessante que no início, as meninas e os meninos entoaram um cântico que falava sobre riso. E no momento que eu estava adorando ali o Senhor, eu me reportei à história de Abraão e Sara, que você sabe muito bem, e eu não vou pregar sobre eles. Mas existia um desejo no coração daquela família e faltava a alegria naquela casa. E é interessante que você sabe da história, é interessante que o Isaac chegou. E o Isaac, o nome dele significa risos. Pode ser que chegou nesse lugar pessoas que já faz muito tempo que não deu boas gargalhadas. Eu quero te dizer que as tuas respostas, elas vão vir quando você deixar a preocupação de lado, a ansiedade de lado, os problemas de lado e começar a dar boas gargalhadas no Espírito. Oh, aleluia, aleluia, aleluia. Se pudéssemos colocar um tema na mensagem dessa noite, e eu orando ao Senhor, e esse tema só chegou no final da tarde, enquanto eu estava gerando coisas no Espírito, porque eu acredito que eu sou o responsável, irmãos, nessa noite, como um garçom, para te alimentar e alimentar bem. Porque o alimento não é eu que estou preparando, o alimento quem preparou foi o Senhor. Mas como um garçom eu preciso te servir e servir bem. E é interessante que os meninos aqui entoaram um cântico sobre servir. E essa palavra servir, serviço, está muito forte no meu coração. E foi exatamente no final da tarde que o Senhor me deu um tema. E o tema seria as promoções ou as respostas que tanto queremos está no servir. Porque entendemos de fato e verdade que o servir está inserido na obediência. E se eu e você estamos aqui nessa noite, é porque nós decidimos obedecer à voz do Senhor. Poderíamos ficar nas nossas casas. Poderíamos sair com a nossa família para os shoppings da cidade. Mas nós entendemos que existe uma unção favorável nesse lugar. Existe uma unção coletiva e mediante quando eu me exponho à unção, me exponho à palavra, aí acontece aquilo que o pastor Pádua, dirigindo o culto, falou. O Espírito Santo, ele não é um desperdiçador, ele despedaça jugos. E na autoridade do nome de Jesus, eu oro para que a unção do Espírito possa estar despedaçando jugos nesse lugar. Você que chegou nesse lugar depressivo, você que chegou nesse lugar debaixo de uma opressão, sem saber o que fazer, confuso, eu declaro no nome de Jesus o Espírito Santo encontrando lugar no teu coração. E coisas que estavam tirando a tua paz, e coisas que estavam deixando que você ficar inquieto para receber da palavra que pode salvar a tua vida, eu declaro o Espírito Santo tendo liberdade nesse lugar. Aleluia. Será que o Espírito Santo, ele tem lugar nos bares da cidade? Será que o Espírito Santo, ele tem lugar nos shoppings da cidade? O Espírito Santo, ele só tem lugar ou liberdade quando nós damos a liberdade a ele. Porque quando nós damos lugar e deixamos ele livre, aí ele vai ser a resposta de Deus para mim e para a tua vida. Aleluia. Mas pastor, tem tantas respostas. Mas pastor, tem tantas indagações. Mas pastor, o tempo já está se passando e eu percebo que coisas não têm acontecido. Ei, quem disse a você que as coisas não estão acontecendo? Aleluia. Aleluia. As coisas primeiro acontecem por dentro, para depois tomar forma lá fora. Aleluia. Aleluia, irmãos. Eu estou animado. Mas animado, irmãos, não
de uma forma que quando passar esse momento aqui, a segunda-feira chega, os problemas vêm também, e eu agora começo a baixar a guarda. Não é essa animação, porque essa animação, ela é natural. Essa animação podemos ter no Teatro Municipal, quando vem alguns humoristas. A nossa animação, ela está por dentro, porque é o Espírito Santo, o extraordinário, que decidiu habitar dentro de mim e dentro de você. Temos o poder em operação, e esse poder se chama Dunamis. Oh, aleluia, glória a Deus. Quem trouxe a sua Bíblia? Se você não trouxe, eu vou ler para você, amém? Mas se você não trouxe, você está sentado perto de uma pessoa que está com Bíblia, cola nela, amém? Suga todas, tudo aquilo que vai ser transmitido, porque eu quero te dizer, mediante aquilo que você puxa do Espírito, você vai receber de uma forma individual, você vai receber de uma forma coletiva, mas você não vai sair daqui da mesma forma. Aleluia. Estão contra o meu ministério terreno. Amém? 2 Coríntios capítulo 12, no versículo 1 e versículo 8. 2 Coríntios capítulo 12, versículo 1 e versículo 8. Queria que você fosse lá. Aleluia. Aleluia. Glória a Deus. Glória a Deus. Quem achou, diga amém. Quem achou, diga, estou crescendo. Estou avançando. O Senhor me chamou para multiplicar aqui nessa terra. E lembra disso, multiplicação, irmãos, não apenas se refere a colocar bebês no mundo. Eu vou voltar para isso aqui, para depois entrar naquilo que o Senhor. Mas eu preciso obedecer às direções do Espírito, amém? Multiplicação não se refere a colocar menino no mundo, apenas. Lá em Gênesis, eu sei que você sabe que foi uma ordenança do Senhor povoar essa terra, encher essa terra. É bem fato e é verdade. Mas a multiplicação é aquilo que Deus tem ministrado ao teu coração e de alguma forma você está multiplicando dom, multiplicando as palavras, multiplicando com tuas finanças, mas multiplicando também e principalmente com o teu amor. Porque existe um amor, irmãos, maior do que essa sala nesse lugar. E esse amor, irmãos, está dentro de mim e dentro de você. E ele precisa de alguma forma ser propagado lá fora. E vamos voltar agora para 2 Coríntios capítulo 12. Aleluia. A visão celestial e o espinho na carne. Antes, lá no capítulo 11 de 2 Coríntios, você vai ver que se levantou um governador para mandar fechar uma cidade, para prender Paulo. Aí, os caras têm uma ideia genial, que só faz isso quem tem, e quem tem a consciência que o extraordinário habita dentro dele. Aí os caras têm uma ideia genial, sabia que queriam prender Paulo para açoitar, mas colocam Paulo dentro de um cesto e começa a descer, para que ele pudesse sair daquela cidade. Porque ele precisava cumprir o propósito que foi estabelecido por Deus para a vida dele. Amém? Como existe um propósito estabelecido por Deus para mim e para a tua vida, para alcançar pessoas. Não é isso? Em 2 Coríntios capítulo 12, começa falando que é necessário que eu continue, Paulo falando, a gloriar-me com isso. Ainda que eu não ganhe nada com isso, passarei as visões e revelações do Senhor. Conheço um homem em Cristo que há 14 anos foi arrebatado ao terceiro céu. Se foi no corpo ou fora do corpo, não sei. Deus o sabe. E sei que esse homem, se no corpo ou fora do corpo, não sei, mas Deus o sabe. Foi arrebatado ao paraíso. E ouviu coisas indizíveis. Outras versões falam coisas inefáveis. Coisas que ao homem não é permitido falar. Nesse homem me gloriarei, mas não em mim mesmo, a não ser em minhas fraquezas. Diga comigo, fraquezas. Mesmo que eu preferisse gloriar-me, não seria insensato, porque estaria falando a verdade. Evito fazer isso para que ninguém pense a meu respeito mais do que em mim vê ou de mim ouve.
para impedir que eu me exaltasse, algumas versões falam ensoberbecesse, aleluia, por causa da grandeza dessas revelações, foi-me dado um espinho na carne, um mensageiro de Satanás, para me atormentar. 3 vezes, roguei ao Senhor que o tirasse de mim. Mas ele me disse: Paulo, minha graça é suficiente para você, pois o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Portanto, eu me gloriarei ainda mais alegremente em minhas fraquezas, para que o poder de Cristo repouse em mim. Por isso, por amor de Cristo, regozijo-me nas fraquezas, nos insultos, nas necessidades, nas perseguições, nas angústias. Pois, quando sou fraco, é que sou forte. Essa passagem, ela, de uma forma errônea, ela é transmitida ao mundo afora, falando acerca desse espinho na carne. Alguns falam que o espinho na carne era uma enfermidade. Enfermidade essa que alguns até citam o nome da enfermidade. Uns falam que é epilepsia, outros falam que era um problema nos olhos, outros falam que era um problema nas pernas. E tem um que ainda vai mais profundo. Diz que o espinho na carne que Paulo tinha aqui era um mensageiro da parte de Deus para atormentar Paulo. Como? Se a Bíblia diz que esse mensageiro vinha da própria parte do diabo. Deus não usa ferramentas do inimigo, irmãos, para testar e para provar eu e você. Deus, ele não consulta o meu e o teu passado para nos promover em nosso futuro. Deus não precisa das artimanhas do diabo. Deus é bom, Deus é fiel e Deus é justo. E mais, misericordioso. É interessante que na maioria das cartas paulinas, você vai ver Paulo chegando e falando graça e paz. Mas existem algumas cartas que ele diz graça, misericórdia e paz. O que significa graça se não é favor? O que significa paz se não é o próprio shalom de Deus? O que significa misericórdia? Se não é a própria compaixão, irmãos. Aleluia! E Paulo aqui, ele está ensinando a essa igreja. E Paulo aqui está ensinando a mim e a você. Porque, na verdade, ele fez 3 pedidos ao Senhor e não obteve a resposta que ele tanto queria. Isso me diz que eu e você, é possível estarmos fazendo algumas orações ao Senhor e não estamos obtendo resposta. Mas por que não estamos obtendo resposta? A resposta veio. A resposta que Paulo queria nesse momento, irmão, era que não houvesse mais perseguições. Porque o problema de Paulo aqui não era nem tanto com as perseguições, porque ele sabia o que esperava por ele nessa caminhada, mas era porque estava se levantando dele de uma forma muito avassaladora pessoas problemáticas. E eu quero te dizer uma boa nova nessa noite. Pessoas problemáticas sempre vão se levantar diante de mim e diante de você. Mike Murdock, ele fala algo interessante, que ele diz que em um dos seus livros que eu li, ele diz que o ser humano nessa terra, ele vai ficar marcado por 2 coisas. Vai chegar os filhos, vai chegar os netos, ele vai morrer, vai para a glória, mas nessa terra ele vai ficar marcado por 2 coisas. Primeiro, pelos problemas causados. Os problemas foram causados e fica lá. E segundo, pelos problemas solucionados. Eu e você é o povo que o Senhor levantou nessa era, nessa geração, para sermos solucionadores de problemas. Oh, aleluia! E Paulo aqui entendeu, irmãos. Paulo entendeu de fato e de verdade, por isso que Deus não respondeu como ele queria. Ele olha para Paulo, Deus olha para Paulo e diz: Paulo, a minha graça te basta. Porque é na tua fraqueza que o meu poder é aperfeiçoado. Ele estava dizendo a Paulo, a tua luta e a minha luta como igreja não é contra carne e contra sangue. A nossa luta não é contra pessoas.
pessoas. A nossa luta é quem está por trás das pessoas. Porque quando você vai estudar o texto, você vai ver que foi um mensageiro. E algumas versões falam que mensageiro significa anjo. E foi um anjo não enviado da parte de Deus, foi um anjo enviado do próprio inferno, do próprio diabo, para atormentar Paulo. E como era esse tormento? Se não era aqui na mente. O tormento, irmãos, era nas emoções. Eu não estava hoje pela manhã, mas Dani falou que Gustavo ministrou de uma forma muito extraordinária nessa manhã, falando sobre renovação na mente. E exatamente isso que Paulo estava transmitindo para a nossa vida nessa noite, que está transmitindo para a nossa vida nessa noite. Que a questão, irmãos, não está nas pessoas, mas é renovarmos as nossas mentes e discernir quem é que está por trás do sistema, quem é que está por trás das pessoas. Por isso que Paulo foi perseguido. E é interessante que você vai ver que ele, em algumas versões, fala sobre Paulo ser esbofeteado. Demônio vai esbofetear em você, irmãos? Não, quem esbofeteia são pessoas. Mas essas pessoas só esbofeteiam debaixo de influências. Por isso, irmãos, que Paulo sofreu tanto. Mas lembra do tema da ministração no início? Paulo, ele entendeu o que é servir a Deus. Ele entendeu que morrer para ele agora era lucro, mas o viver é Cristo. E agora ele começa a escrever cartas dentro de prisões. E dentro de prisões ele começou, irmãos, a gerar filhos lá fora dentro daquela prisão. Cuidando de pessoas dentro da prisão. Cuidando de vidas, cuidando de igrejas e dando resposta, fazendo prestação de contas para com Deus dentro de uma prisão. Eu quero dizer nessa noite que eu e você, nós não estamos dentro de uma prisão física. E a pergunta é, o que é que te impede de hoje em diante começar a gerar vidas, de hoje em diante começar a tomar posicionamento, como foi falado aqui? Aleluia! Porque Paulo, irmãos, eu falando para os meninos ontem à noite, para os pastores César e Wanderson, e alguns jovens lá fora, depois do casamento que teve aqui, que eu e você, irmãos, não passamos por 0,0,01 do que o apóstolo Paulo passou por amor ao Evangelho. Porque ele entendeu que o que esperava por ele. E ele disse que estar com o Senhor era incomparavelmente muito, muito, muito melhor. Mas por causa das vidas ele precisava estar aqui. Porque ele entendia que as pessoas eram a coroa que ele tanto anelava. Amém? Graças a Deus. Você está pronto para receber mais? Você está pronto para sair dessa noite aqui totalmente diferente? Você está pronto para entender que existem orações que Deus não vai responder, não é porque Ele não quer, não é porque Ele não sabe, mas são orações, coisas que Ele não vai te responder, porque você já sabe a resposta. Tem coisa que nós estamos pedindo a Deus, que estamos orando a Deus, sabendo a resposta. Porque o próprio Espírito Santo, Ele comunica comigo e com você primeiro. Mas estamos, Senhor, Senhor, e Ele dizendo, você já sabe. Você já sabe. Porque Paulo estava querendo se livrar de problemas. E eu quero te dizer nessa noite mais uma vez, os problemas vão vir. As circunstâncias vão vir. Paulo precisou cair de um cavalo, irmãos, para ter um encontro com Jesus. E profeticamente eu declaro nessa noite, pessoas vão cair do cavalo para que enfermidades desapareçam, para que circunstâncias lhes sejam de uma forma vencida com a ousadia da palavra. Não que circunstâncias não vão vir, as circunstâncias vão vir, a questão é que você vai estar mais forte para encarar elas. Eu declaro pessoas caindo do cavalo com esse propósito. Propósito esse de se posicionar mais em Deus. Propósito esse de orar mais. Propósito esse de ter mais comunhão com o Pai. Propósito esse de gerar filhos espirituais.
Aleluia, glória a Deus, glória a Deus. Aleluia. Ontem eu li algo, uma frase e fiz questão de tomar nota. E eu quero passar para você, que está dentro do contexto daquilo que estamos falando. E é uma pergunta, mas só quem pode responder é você e eu. Que diz mais ou menos assim: o que é que hoje estou fazendo a mais para trazer um retorno a mais lá na frente? O que estamos fazendo a mais para trazer um retorno a mais que estamos tanto desejando lá na frente? Será que essa pergunta ela precisa ser feita para Deus? Se eu entendo que se eu quero algo novo, eu preciso fazer coisas novas. Se eu quero mudanças, eu preciso ser a mudança. Porque eu entendo que naquele dia é o que eu mais anelo e também o que você anela, receber da parte do Senhor, servo bom e fiel. Quantos servos bons e fiéis temos aqui nessa noite? A questão é, estamos buscando em Deus, e é bíblico, oportunidades, promoções, respostas, mas o que é que estamos fazendo com as promoções e as respostas e as oportunidades que estamos hoje inseridas? Pode chegar para mim e falar: pastor, eu estou crendo em uma porta sendo aberta na área que eu trabalho. Mas a pergunta é, o que você está fazendo, o que eu estou fazendo na porta que já foi aberta? Porque outras portas só vão ser abertas por Deus mediante a fidelidade, o serviço em Deus, bem feito. Porque se eu quero algo mais da parte dele, eu preciso todos os dias, todas as semanas, fazer algo novo. Porque o mais vai ser apenas um acréscimo e uma consequência. Mas precisamos ser gratos naquilo que está diante dos nossos olhos hoje. Porque Deus conhece o nosso coração. E Ele não quer nos perder. Precisamos, como Paulo chegou a um nível de maturidade. E por causa dessa maturidade, aí ele estava pronto, irmãos, para sofrer, mas também para ter muitas vitórias em Deus. Amém? Glória a Deus. Vá comigo. Em João capítulo 13, no versículo 1. Aleluia, precisamos aprender com o mestre um modelo de serviço a Deus. Eu fiz questão de João capítulo 13, versículo 1. Aleluia. Quantos estão entendendo? João capítulo 13, versículo 1. Olhamos para a vida de Paulo, ele entendia o que era servir de qualidade, servir a mais, servir não de aparência, entendendo os perigos que estavam diante dos seus olhos. Tem uma carta que ele vai escrever sobre perigos nos rios, perigos nos mares, perigos entre os irmãos, os falsos irmãos, perigos entre os gentios, perigos na cidade, perigos fora dela. E ele começa a falar sobre perigos, mas ele entendia, irmãos, em quem ele confiava. E foi mediante a perigos que se levantaram diante dele que ele foi obtendo êxito em Deus e por causa de Deus. Porque falamos no início, ele não confiava na força do seu braço. E ele tampouco confiava em cavalos, ele confiava no Senhor. E agora quando chegamos em João capítulo 13, no versículo 1, vamos começar no versículo 1. Você já leu, você já estudou, você já meditou sobre essa passagem, Jesus lavando os pés aos discípulos. Mas tem algo aqui que você, de fato e de verdade, nunca mais vai esquecer. Aleluia. Um pouco antes da festa da Páscoa, sabendo Jesus que havia chegado o tempo em que deixaria este mundo e iria para o Pai, tendo amado os seus que estavam no mundo, amou-os até o fim. Estava sendo servido o jantar e o diabo já havia induzido Judas Iscariotes, filho de Simão, a trair Jesus. Jesus sabia que o Pai havia colocado todas as coisas debaixo do seu poder e que viera de Deus e estava voltando para Deus.
Assim levantou-se da mesa, tirou sua capa e colocou uma toalha em volta da cintura. Depois disso, derramou água numa bacia e começou a lavar os pés dos seus discípulos, enxugando-os com a toalha que estava em sua cintura. Chegou-se a Simão Pedro, que lhe disse: Senhor, vai lavar os meus pés? Versículo 7, responde Jesus: você não compreende agora o que estou fazendo? Mais tarde, porém, entenderá. Disse Pedro: não, nunca lavará os meus pés. Jesus responde: se eu não os lavar, você não terá parte comigo. Aí Pedro agora bate pino, o famoso pino, e diz assim: então, Senhor, não apenas os meus pés, mas também as minhas mãos e a minha cabeça. Amém? Você entende isso? Mas eu quero abrir aspas para contar uma história que Pedro aqui entendia de fato e de verdade o porquê ele não queria Jesus lavando os seus pés. Porque Pedro era o quê? Pedro era E Pedro entendia, irmãos, o que significava isso. Era normal. Primeiramente, precisamos voltar ao tempo. E naquele tempo, não existia pavimentação. As ruas não eram pavimentadas. E tampouco as casas não existia calçada. E o transporte daquela época, eu estou parecendo aquela propaganda que um dia uma emissora fazia. Os carros eram jet ski. Os carros eram moto, jet ski e, se eu não me engano, uma propaganda, né, se eu não me engano, de carnaval, sei lá, alguma coisa de praia desse tipo. Mas eu não estou falando dessa propaganda, eu estou falando do fato aqui, que está inserido. Pedro entendia muito bem o significado do que era que os judeus, era normal para eles, como anfitrião, recebendo alguém em sua casa. Aqueles que a casa era pequena, primeiramente já estava reservado uma bacia com água e uma toalha. Mas aqueles que tinham uma certa condição, que a casa era maior, existia servo, lembra dessa palavra, servo, serviço. Existia servo para todo tipo de coisa. Existia servo para cuidar dos filhos, existia servo para cuidar das finanças, existia servo para cuidar dos animais, e também existia servo especificamente para lavar os pés daqueles que eram como convidados. E as ruas, como eu voltando, naquela época o transporte da época era cavalo, era boi. E como você bem sabe, os cavalos, tanto eles fazem o número 1 como o número 2. E era feito na rua. E porque era feito na rua, e as ruas de poeira, as ruas de terra, muitos entravam naquelas casas com os pés que precisavam ser lavados. Porque naquela época não existia tênis Nike, tênis Adidas e muito menos Rafarilho e Democrata. E existia uma pessoa responsável. E essa pessoa que era responsável para lavar os pés, era sempre escolhida, segundo alguns estudiosos, uma mulher para fazer esse serviço. E essa mulher, eles pegavam, era o nível maior de desprezo. Eles colocavam essa pessoa especificamente ali, para lavar os pés dos convidados. Por isso que nós entendemos o que Pedro está fazendo. Eu acredito que se eu e você tivesse na posição de Pedro, teríamos feito a mesma coisa. Pedro entendeu, irmãos, longe de mim, Senhor. O Senhor lavar os meus pés? Não, porque eu conheço a tradição. Eu conheço, e Jesus ali está falando no âmbito espiritual, porque Jesus ele começou a ministrar o que Paulo entendeu. Ei, quem quiser ser primeiro tem que ser último. Eu não vim para ser servido, eu vim para servir. E é interessante que Jesus, para lavar os pés dos discípulos, ele teve que se curvar, irmãos, se curvar, para pegar aqueles pés imundos e lavar, e não é lavar de qualquer jeito. Durante muito tempo, e você pode chegar para mim e falar: pastor, aí quer dizer que hoje em diante eu tenho que andar no meu carro com um garrafão de 20 litros de água e agora começar a lavar os pés dos irmãos ao meu lado? Não, se isso for como um ato de religiosidade. Porque Jesus veio especificamente para quebrar a questão da religiosidade. Porque chegou uma época, irmãos, que pessoas estavam tendo esse posicionamento apenas para cumprir um ato religioso. Lembra de Moisés?
quando ele levanta aquela serpente de bronze, existia um comando específico para aquela serpente de bronze ser levantada. Era para que as pessoas que estavam com algum tipo de enfermidade fossem curadas. Mas chegou um momento, irmãos, que aquelas pessoas começaram a fazer deuses. Eles mudaram o foco. E da mesma forma o Senhor está ensinando aqui a Pedro, que não é apenas um lava-pé, mas é um propósito do servir. Ele, como autoridade máxima, como o próprio Deus nessa terra, ele decidiu se humilhar. João capítulo 1, versículo 1 fala que ele habitou nesse mundo como carne. Ele se esvaziou de toda a sua glória para mostrar a mim e a você que nós precisamos ser humildes nessa terra. E humilde não é no sentido de andarmos como miseráveis, mas humilde, irmãos, no trato, e nunca ser mal educado em nome da fé. Aleluia, Pedro entendia isso, e Jesus estava explicando para eles isso. Aleluia, e é interessante que você meditando nessa passagem, você não tem como esquecer o que está escrito lá em Lucas, capítulo 7, versículo 36. Que eu queria que você abrisse lá. Lucas 7, 36. Aleluia. Lucas 7, versículo 36. Aleluia. O anfitrião, irmãos, ele convidou. E se o anfitrião convidou, é responsabilidade dele prestar um serviço com excelência. Porque se ele quer um mais da parte de Deus, ele precisa fazer o mais com aquilo que está em suas mãos. E Lucas, capítulo 7, versículo 36, quem achou, diga amém. Amém. Quem achou, diga eu sou um bom anfitrião. Aleluia. Lucas capítulo 7, versículo 36, diz: convidado por um dos fariseus para jantar. O que era um fariseu? O que significa ser fariseu? Era um membro de grupo religioso judaico. Por isso que Pedro entendeu aquela atitude do mestre. Convidado por um dos fariseus para jantar, Jesus foi à casa dele e reclinou-se à mesa. Ao saber que Jesus estava comendo na casa do fariseu, certa mulher daquela cidade, uma pecadora, trouxe um frasco de alabastro com perfume e se colocou atrás de Jesus, a seus pés. Chorando, começou a molhar-lhe os pés com as suas lágrimas. Depois os enxugou com seus cabelos, beijou-os e os ungiu com perfume. Ao ver isso, o fariseu que o havia convidado disse a si mesmo. Outras versões falam que ele falou consigo mesmo. Ele não abriu a boca, ele não chamou a atenção de Jesus, mas por dentro, ele falou com ele mesmo. Se este homem fosse profeta, saberia que quem nele está tocando e que tipo de mulher ela é, uma pecadora. Versículo 40, respondeu-lhe Jesus: Simão, esse não é o Simão Pedro, amém? Tenho algo a lhe dizer. Dize, mestre, disse ele. 2 homens deviam a certo credor. Um lhe devia 500 denários e o outro 50. Nenhum dos dois tinha com que lhe pagar. Por isso perdoou a dívida a ambos. Qual deles o amará mais? Simão respondeu, suponho que aquele que quem foi perdoado a dívida maior. Você julgou bem, disse Jesus. Em seguida virou-se para a mulher e disse a Simão: vê esta mulher, entrei em sua casa, mas você sabe que faz parte da tradição, não me deu água para lavar os pés. Ela, porém, molhou os meus pés com as suas lágrimas e os enxugou com os seus cabelos. Você não me saudou com um beijo, mas esta mulher, desde que entrei aqui, não parou de beijar os meus pés.
Você não ungiu a minha cabeça com óleo. Era costume também. Mas ela derramou perfume nos meus pés. Portanto, eu lhe digo, os muitos pecados dela lhe foram perdoados, pelo que ela amou muito. Mas aquele quem pouco foi perdoado, pouco ama. Então Jesus disse a ela, seus pecados estão perdoados. Os outros convidados começaram a perguntar, quem é este que até perdoa pecados? Jesus disse à mulher, sua fé a salvou, vá em paz. Comecei falando sobre Paulo, sobre acerca do servir. E agora vim para Jesus como modelo. Por que, pastor, o senhor foi para Jesus? Porque às vezes é fácil jogarmos a responsabilidade para os outros e falar o seguinte, Jesus é Jesus, Jesus é filho de Deus. Aí eu pergunto, e somos filhos de quem? Se não somos filhos de Deus. Pastor, mas é Jesus e Paulo. Paulo chegou a um ponto de falar que, já que vocês acham difícil, parafraseando, acham complicado seguir a Cristo, imitar a Cristo, eu tenho um conselho para vocês, imitem a mim. Aí eu pergunto, quantos de nós, nessa noite, estamos dispostos a termos essa ousadia de dizer, imite a mim? Mas Paulo teve. Paulo disse, imitem a mim. Quantos de nós, depois desse dia, assumiremos as responsabilidades de cuidar de Timóteos, de cuidar de Titos, aleluia, de dar a vida por escravos, como Onésimo? Quanto de nós assumiremos risco por causa do Evangelho? Aleluia, aleluia, oh aleluia. Os meninos estão aqui, os Mateus Aquino, Mateus Japa, fica de pé, Túlio, Marcelo, eu queria que vocês viessem aqui à frente. Aleluia, Mateus, o Japa, Túlio, Anderson, está faltando o Anderson, cadê Anderson? Veio não? Foi deixar Robinho. O grupo de louvor pode subir aqui? Aleluia, a gente não encerrou, amém? Eu estava orando por vocês hoje à tarde. Eu estava gerando coisas no Espírito. Acerca do servir, acerca do servir, não de qualquer jeito, mas do servir com qualidade. E Deus, Ele me mostrava a vocês, e à tarde eu entrei em um ambiente que eu acredito que fazia tempo que eu tinha chegado nesse ambiente. Um ambiente que não dava vontade mais de voltar. Um ambiente de consagração, um ambiente de quebrantamento, que fazia muito e muito tempo que eu tinha entrado nesse lugar. E Deus me mostrou vocês, e imediatamente me mostrou Daniel capítulo 1. E você sabe muito bem da história. Daniel, Sadraque, Mesaque e Abednego. E no momento que ontem estávamos nesse lugar, naquele casamento, e a gente via vocês colocando força, vocês fazendo de tudo para que aquela festa, aquilo que estava no sonho daquele casal fosse realizado. E junto com a igreja, junto com pessoas que se levantaram com ofertas, com orações, aconteceu, como o próprio pastor Pado na ministração do casamento, ele falou que ali era um milagre. Porque essa ministração se encaixa muito bem naquele casamento. Robinho e Bia são pessoas que, de uma forma sobrenatural, têm feito uma prestação de contas, um serviço para o Senhor. E quando eu orava, via vocês, com essa mesma força, com essa mesma garra. E no momento que eu orava, no momento que eu buscava no Senhor, o que era que Ele queria trazer, eu me via, eu e o pastor César, aqui à frente, transmitindo verdades para você. Vem para cá, pastor. E não sei se foi um sonho, o ambiente que eu estava tão envolvido, que quando eu olhava para vocês, eu me reportei a 31 anos. Porque a nossa amizade é uma amizade de mais de 30 anos. E na nossa época, não era questão da tecnologia. Não é isso. Mas não tínhamos jovens na nossa época que pudesse, de alguma forma, influenciar a nossa vida para que hoje nós estivéssemos como vocês estão nessa posição.
Lembra que eu falei que a graça, algumas cartas, Paulo estava falando sobre graça e paz. Graça, favor, paz, shalom. Mas tem momentos nas cartas que Paulo vai falar graça, misericórdia e paz. E quantas vezes, naquele momento, crescemos num ambiente, em uma rua, em um bairro que era propício a nossa vida ter tomado rumos diferentes. Se envolvido com drogas, se envolvido com prostituição, mas tomamos rumos diferentes e Deus nos junta de novo. E hoje agora nós estamos mais fortes porque a minha família serve a família dele e também ministerialmente um serve ao outro. E naquele momento que eu estava rasgado dentro da presença do Senhor, mergulhado na presença do Senhor, eu disse: Senhor, aqueles jovens são os Timóteos dessa geração. 1 Timóteo e 2 Timóteo vai falar sobre o trabalho desses jovens, desse jovem especificamente. Ele teve a incumbência, irmãos, Timóteo teve a responsabilidade, que tamanha responsabilidade, de assumir a maior igreja do mundo, onde um dos membros daquela igreja era a própria mãe de Jesus, onde um dos membros daquela igreja era o próprio João, aquele que encostou a cabeça no colo de Jesus, aquele que inclinava a cabeça. Mas chegou um momento na vida daquele jovem pastor, que a pressão, que as circunstâncias estava querendo sucumbir. Aí por isso que Paulo, dentro de uma prisão, começa a encorajar aquele jovem. E a vida de Timóteo não é mais o mesmo. Porque pessoas estavam saindo da igreja. Sabe por que pessoas estavam saindo da igreja? Porque os mensageiros daquilo que Paulo fala em 2 Coríntios 8 estavam influenciando pessoas. E porque mensageiros estavam influenciando pessoas, o governador da época estava lançando decretos para mandar matar aqueles que professavam isso que nós estamos pregando aqui. Hoje nós somos livres para defender a nossa fé nas universidades. Em nossa cidade, no nosso país, nós somos livres. Nada nos impede de gerarmos filhos espirituais. Nada nos impede de crescermos em Deus. Nada nos impede de postarmos nas redes sociais acerca do amor de Deus. Mas naquela época, a igreja estava sendo perseguida e tinha muitos que estavam voltando para aquilo que um dia foram libertos. Estavam voltando para uma posição de escravos de novo. Sabe por quê? Porque eles estavam com medo de morrer fisicamente. Mas Paulo entendeu que o morrer, a morte para ele agora era lucro. E o viver é Cristo. Ele estava nessa terra para frutificar. Ele estava nessa terra para multiplicar. E eu vendo o trabalho de vocês com tanta excelência. E eu vendo a força de vocês em algo que muitas vezes é natural. Mas porque vocês entenderam que não é porque algo naturalmente falando é comum, é natural, mas por causa de Deus vocês entenderam que é algo extraordinário. Aí Paulo precisou da graça do Senhor. E sabe o que é graça? Entre seus vários significados. Graça é a capacitação de Deus para resolver coisas que na força de vocês não tem condições de resolver. E é interessante que o que me chamou muito a atenção foi que terminou o casamento. Estávamos organizando as coisas, estávamos cansados. Marcelo precisava voltar para casa, que mora distante. E mesmo assim vocês estavam atentos para aquilo que tanto eu, como o pastor Naldo e Valmir, ministrava lá fora. Sobre prostituição, sobre pornografia, sobre coisas que têm se levantado não apenas diante de homens casados, mas que têm se levantado diante dos jovens. Porque a própria Bíblia diz que são duas áreas que mais têm derrubado homens de Deus: dinheiro e mulheres. E ontem conversávamos até 11 horas da noite o que Deus pode fazer na vida de Robinho e de Bia, porque decidiram obedecer. E como foi difícil, como perseguições chegaram para a vida daquele casal, como o diabo buzinou no ouvido deles dizendo que não ia dar certo. Mas eles estão casados. Eles estão com aliança em Deus. Aleluia. E quando eu orava, Deus me mostrou Daniel.
Daniel, junto com seus amigos, foi levado para a Babilônia. Vocês sabem o que significava a Babilônia na época? A Babilônia era uma potência na educação, em todas as áreas. Hoje podemos dizer que uma das potências é os Estados Unidos, mas no conhecimento, na ciência, era a Babilônia. E aqueles jovens, eles obtiveram um favor da parte de Deus para ir para aquele lugar. E disse que aqueles jovens não teve diante de homens, de magos, de pessoas conhecedoras naquele local que fossem e que chegassem perto da sabedoria de Daniel e dos seus amigos. Sabe por quê? Porque Daniel era hábito. Não era peso, era hábito. Ele orava. Daniel orava. Ele tinha, não como um ritual, mas é como hábito. Ele tinha um hábito de todos os dias estar na presença do Senhor. Por que eu estou falando isso? Porque Daniel, ele fazia parte de uma aliança, que hoje nós estamos em uma aliança superior. Daniel não tinha um extraordinário habitando dentro dele. E um cara que não tinha um extraordinário habitando dentro dele, a excelência, o dunamis habitando dentro dele, pode fazer o que aqueles homens fizeram, que até hoje, Daniel, Ezequiel vai falar sobre Daniel, profetas falam sobre a vida de Daniel, o que ele pode impactar a vida com a sua fala e com o seu testemunho. Aleluia. O que vocês pensam em fazer em Deus? Essa mentalidade de vocês aqui já é boa demais. Ainda é pouco do que Ele quer fazer. Aleluia. Aleluia. Eu vejo vocês como aquelas águias para cumprir um propósito, sabe? Aquelas águias que as pressões vêm, a tempestade vem, mas ela não decide se esconder. Ela vai acima das tempestades, se guardando, esperando tudo passar para que ela possa voltar. E águias, elas não se misturam com galinhas e com tão pouco urubu. Se for para estar perto de galinhas e urubu, é para influenciar. Se for estar perto de pessoas que não colocam para mais conteúdo dentro de vocês, que não coloca vocês para frente, que não coloca vocês para que possa instigar a tua vida espiritual, é melhor que não esteja nem perto. Se não for para influenciar, para cumprir o propósito em Deus, é melhor que não chegue nem perto. E a sensibilidade vai vir sobre a vida de vocês. Eu declaro uma sensibilidade tão grande, maior, os dons de uma forma, operando de uma forma muito mais poderosa, do qual vocês ainda não provaram. Porque naquela época, alguém me convida para fazer um encontro de jovens. E quando eu termino aquele encontro de jovens, o presente que ele me deu foi uma Bíblia. E eu não sabia manusear. Eu não sabia onde estava capítulo e versículo. Eu não sabia como ler, eu não sabia por onde começar. Mas a única coisa que eu entendi naquela Bíblia que eu ganhei foi algo que foi escrito na capa. E na capa dizia mais ou menos assim: ou esse livro me fará abandonar o pecado, ou o pecado me fará abandonar esse livro. Foi a única coisa que eu entendi. Ou esse livro inserido em vocês. Eu não digo mais que o pecado vai fazer vocês abandonar esse livro. Porque dentro de vocês, raízes já estão sendo firmadas. Aleluia, já está sendo firmadas e profunda. E por causa da fidelidade de vocês, e passa para os outros, para o Japa e para o Anderson. E a unção que está sobre a vida de vocês vai alcançar outros que nesse momento
estão nos motéis da cidade, que nesse momento estão na frente de um computador vendo pornografia, que nesse momento estão traindo as suas esposas, que nesse momento estão nos bares. Porque dentro de vocês há liberdade, porque vocês deixaram o Espírito ser livre. E vocês dão a liberdade ao Espírito. Oh, aleluia. Obrigado, Senhor. Túlio. Obrigado, Pai, por esse tempo. Um tempo, Senhor, de crescimento, um tempo de sensibilidade. Eu declaro, Pai, da mesma forma que eu me vi hoje à tarde, mergulhado, Pai, e fazendo isso. Eu estou aqui, Pai, não para cumprir a vontade de homens, mas eu estou aqui para cumprir os teus comandos. Eu prefiro, Senhor, servir de ridículo para pessoas, mas não servir de ridículo para o Senhor. E eu faço, Pai, aquilo que eu me vi fazendo hoje à tarde. Eu imponho as minhas mãos junto com a do pastor César sobre a vida desses jovens. Porque muitos Vanedi e muitos César precisam ser molhados nessa geração. Pela unção que está sobre a vida dele. Coisas ficando mais fáceis. Coisas ficando mais fáceis. Coisas ficando mais fáceis. A dependência maior do Espírito. Sonhos, visões. Em nome de Jesus. Oh, em nome de Jesus. Ei. Obrigado, Pai, pela vida de Aquino. Obrigado, Pai. O irmão dele está lá, Senhor, em outra nação. Em outra nação. E ele, Pai, como mais novo, Senhor, está aqui em Campina Grande, na Paraíba. Porventura pode vir alguma coisa boa da Paraíba, de Campina Grande, do José Pinheiro. Eis aqui, Pai, jovens, que não tem a sua vida como preciosa. Por isso, Pai, que eu os abençoo. E da forma, Pai, que eu me fio, eu transmito para eles. Que eles possam, Pai, e que Ele possa operar, Pai, nos dons. E lembrando que o amor é o caminho perfeito, sobremodo excelente. Isso não vai trazer soberba para a vida deles, orgulho para a vida deles. Porque se eles têm que se gloriar, é se gloriar em Cristo Jesus. E entender que é o Espírito Santo neles. É o Espírito Santo, é o Deus da palavra neles. Porque sem o Espírito, eles são apenas pessoas comuns. Mas com o teu Espírito, eles são pessoas extraordinárias. Te dou graças em nome de Jesus. Oh, aleluia. Obrigado, Pai, pela obediência de Marcelo. Obrigado pela sua casa, pela sua mãe. Obrigado pelo seu irmão. Obrigado, Pai, ele alcançando, Pai, níveis muito maiores em você. Obrigado por sensibilidade. Obrigado por essa ousadia. Obrigado, Pai, porque as portas serão abertas, porque na porta que ele está, Senhor, ele tem feito um trabalho de excelência. Aquilo que tem chegado nas mãos dele para fazer, ele tem feito um trabalho, Senhor, um serviço, Senhor, uma prestação de contas excelente. Obrigado, Pai, eu declaro sobre a vida dele esse tempo, Pai, de aceleração, esse tempo, Senhor, de comunhão, esse tempo, Senhor, onde coisas acontecerão numa velocidade muito maior. Coisas que aconteceriam daqui a 2, 3 anos. Aleluia. Coisas que aconteceriam daqui a 2, 3 anos, sendo antecipadas para esses dias. Por causa da fidelidade. Por causa da fidelidade. E se ele vai se gloriar, ele vai se gloriar na cruz de Cristo. No preço que foi pago. Obrigado, Pai. Eis aqui, Pai, geradores, Pai, de vidas. Através da palavra, através das suas mãos, através das suas orações. Em nome de Jesus. Oh, aleluia, em nome de Jesus. Ei, aleluia. Oh, aleluia. Camanaedra acenderei. Ora, bastante. Aleluia. Se você está aqui nesse lugar, e nós estamos encerrando. Se você se encontra nesse ambiente aqui, nesse lugar, nós estamos em casa, nós estamos em família. Mas se você se encontra afastado dos caminhos do Senhor, eu queria te dar uma oportunidade nessa noite, para que você possa dar uma chance a você mesmo.
para que você possa dar uma oportunidade para você mesmo. Lembra disso? Deus nunca vai pegar teu passado para promover o teu futuro. Não. Mas se você está nesse ambiente e você durante muito tempo serviu com excelência, sente falta daquela época que você estava inserido, mas por causa de pessoas. Lembra de Paulo? Paulo poderia parar por causa de pessoas. Porque o problema não é pessoas. A questão é a influência. Mas graças a Deus que aprendemos que a nossa luta não é contra carne e contra sangue, mas sim contra aquilo que está por trás, as forças. Aleluia, a nossa luta não é carnal. Quantas vezes você quis voltar? Quantas vezes você quis dar esse passo em fé? Mas por causa do medo, por causa da resistência. Ei, esqueceu do início? Pessoas, elas precisam cair de alguns cavalos para que Deus possa fazer aquilo que quando vocês estavam, ou quando alguém estava no ventre, porque no ventre da nossa mãe, Deus já sabia que o nosso futuro seria um futuro de sucesso.